se assentar. Nós vamos estar falando de novo sobre 2 Coríntios, em cima de 2 Coríntios. E, como eu falei na semana passada, a carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, né, que nós possivelmente encontramos dentro de 2 Coríntios, né, todo esse bloco de cartas, elas compõem um corpo bem pessoal de todos os escritos de Paulo. É muito interessante ver a maneira com que esse homem tremendo, né, de Deus, esse homem cheio do Espírito, homem que tinha de fato chegado mais longe do que todo mundo. Paulo, as cartas de Coríntios, a gente tem a oportunidade de perceber como era a conduta de Paulo em relação aos crentes de Corinto. Situações muito difíceis, caminhada dura, uma visita que Paulo fez que deixou marcas para ele e para os outros, uma carta que ele escreveu chamada até de severa. Mas é interessante que nesses escritos de Paulo nós vamos poder aprender muito a respeito do que deve ser a maturidade cristã e o comportamento cristão em relação aos outros. E eu convido vocês então a abrirem as Bíblias, né, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estar hoje indo para o capítulo 3 dessa carta. E eu queria começar fazendo uma pergunta para reflexão. Se alguém falasse para você, né, um cirurgião plástico aí, estou brincando que não é cirurgião plástico, mas falasse para você, tá rindo, João Mateus? Se algum cirurgião plástico falasse assim, você quer ficar igual Jesus? Obviamente que não é no sentido estético, né? Eu nem sei se Jesus era tão bonito assim, alguns dizem que não, né? Mas acho que é uma interpretação errônea da Bíblia. Eu quero crer que Jesus era bonito. Mas se você pudesse parecer com Jesus, até que ponto você ia querer isso? Até que ponto você ia realmente dar espaço para que o seu eu fosse tomado por algo semelhante a Jesus? Até que ponto realmente? Se fosse dado a você essa oportunidade, você estaria pronto a abrir mão dos seus desejos, das suas paixões, da sua maneira de pensar, das suas prioridades, dos seus gostos, sei lá, para se tornar semelhante a Jesus? Vamos lá então para 2 Coríntios, essa é a pergunta geral da reflexão dessa noite, né? Vamos para 2 Coríntios então, capítulo 3. E diz assim: será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrado por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, desculpem, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica ou dá vida. Vamos parar por aqui a primeira parte dessa noite e entrar um pouquinho no contexto desse terceiro capítulo. Nós temos visto até aqui, o pastor Jô apresentou essa carta muito bem, falando da necessidade que o apóstolo tinha de se defender de algumas acusações contra a sua autoridade, talvez até o seu caráter. E Paulo, no início dessa carta, ele vai em vários momentos, né, estar se defendendo contra acusações que tinham sido feitas contra ele. Aqui no início do capítulo 3, ele até cogita a possibilidade de alguém trazer ou escrever uma carta de recomendação, como que dizendo, não,
Paulo precisa se apresentar de novo, a gente não sabe muito bem quem ele é, né? E afinal de contas ele disse que vinha, não veio, pisou na bola e tal. E aí, Paulo, eu vou precisar de novo chegar até vocês com uma carta de recomendação, alguém que fique do meu lado, palavra no grego tem esse sentido, né? Alguém que se junte a mim para que a minha vida, a minha pessoa tenha mais valor para vocês. Paulo tinha uma longa história já de relacionamento com os coríntios. E ele traz essa pergunta meio que irônica, né? Para trazer à tona algo que muitas vezes acontece nos relacionamentos, que é o distanciamento e a falta de reconhecimento do valor do outro. Muitas pessoas chamam isso de desgaste, né? Nós estamos desgastados. Essa semana mesmo, alguém ouvi de um casal, de um dos cônjuges falou, eu não tenho mais sentimento por você. Aí parece que toda aquela história, né? Toda aquela trajetória, em determinado ponto, passa a não valer mais nada. Como é que nós somos tão perecíveis nos nossos sentimentos, não é isso? Por isso que uma coisa que me assusta muito é ver a garotada aí cheia de tatuagem, né? Eu falo assim, cara, como é que você tem coragem de fazer uma tatuagem? Porque isso aí não tem volta. Eu sei que alguns têm tatuagem aqui, né? Mas a cabeça muda, né? Porque tem um dia que você gosta de um tipo de imagem, no outro dia você gosta de outro, né? E você não pode voltar atrás. Mas nos nossos relacionamentos, a gente acha que pode. E Paulo aqui, veja, um apóstolo Paulo, diante de uma igreja que ele mesmo plantou, com a sua autoridade apostólica, está sugerindo a ideia, vou mandar uma carta então de recomendação para que vocês testifiquem quem eu sou de verdade. E ele termina com essa frase, né, que é muito conhecida e citada por aí, talvez fora do contexto, mas dizendo que a letra mata, mas o espírito vivifica. E a letra tem o sentido da letra escrita, né, da carta. E talvez aqui uma referência, né, à questão da regra, daquilo que é, como é que se diz, correto no ponto de vista da organização, né, burocrática. Vamos então seguir as regras, né, de um jogo e tal. E é por isso que ele fala, a letra mata. Mata por quê? Porque quando os relacionamentos chegam nessa instância, né, e é quase uma instância realmente, né, legal, né, que eu preciso escrever, eu preciso atestar, eu preciso me defender, é porque realmente nós estamos vivendo algo que fere completamente o objetivo de um relacionamento entre pessoas. E entre nós mesmos, aqui como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo, como marido e mulher, como pai, filho, mãe, filho, filho e mãe. Mas quando nós chegamos nessa instância, nós estamos totalmente perdidos na razão de ser e no mecanismo pelo qual os relacionamentos funcionam. E ele fala que essa carta que eu posso apresentar para vocês não é uma carta escrita em pedra, não é? Mas é uma carta, não é, que foi realmente, desculpa, ele fala não com tinta, não é? Mas pelo Espírito de Deus, de pedra ele vai falar depois. Querendo dizer que aquilo que realmente vale ou deveria valer é aquilo que está no coração. É o sentimento, não é, profundo que eles deveriam ter, pelo menos uns pelos outros. Ele pelos coríntios, né, e os coríntios por ele. Mas você já se pegou em alguma situação assim que você se relaciona com alguém e você quer ir pela regra, pela cartilha, e fala, se você não fizer isso, eu também não faço isso. Olha, você não fez isso, então não quero mais saber. Ou, naquilo que a gente tinha combinado, né, você não fez isso, isso, isso e aquilo. Quantas vezes nós, nos nossos relacionamentos, como irmãos, como cônjuges, a gente apela para a letra, para essa instância da cartilha, para tentar
não é? Resgatar talvez uma conexão. E quando nós fazemos isso, não é? Paulo está aqui dizendo, nós estamos matando realmente aquilo que já não está existindo muito bem. E ele diz, mas o Espírito, e aqui é uma alusão obviamente ao Espírito Santo, não é o Espírito que está em nós, e é o Espírito que nos aproxima de Deus e de uns dos outros, não é? Porque esse Espírito é aliança para com Deus, mas é a aliança que todos nós temos e nos torna filhos diante de Deus, irmãos uns dos outros. Quando nós estamos no Espírito, nós não estamos interessados naquilo que é a letra, naquilo que é a regra, naquilo que é a cartilha, mas nós estamos interessados em desenvolvermos um sentimento genuíno, profundo. Como Paulo tinha terminado a outra sessão falando, eu tenho sinceridade, é eilicrenia, né? Ecrineia que ele falou, né? É aquela gota, não é? Daquele mel raro que pinga da alma de Paulo para com os coríntios. Ele fala, eu sou sincero, eu amo vocês, eu quero vocês, mesmo do jeito ruim que vocês são, mesmo sendo insolentes, mesmo sendo blasfemos, mesmo sendo tão errados diante de Deus como a gente viu na primeira carta, né? Ele quer, ele ama, ele sinceramente, genuinamente deseja. E por isso ele fala, o Espírito vivifica, porque quem tem o Espírito Santo é capaz de produzir esse tipo de algo incondicional, né? Que a gente chama amor, ou cuidado, né? Ou realmente essa emoção profunda que é capaz de mudar qualquer tipo de situação. Como é que você vê os seus relacionamentos, hein? Uma das dificuldades que nós pastores temos, né, para conosco mesmos e para com o rebanho, né, é de vermos quantas dificuldades as pessoas têm nos relacionamentos. Uma das coisas que mais... Há duas coisas, se perguntar para qualquer pastor no mundo, acho que ele vai falar que assola as igrejas e tira o tempo do pastor. Relacionamento conjugal, né, familiar. Não é, Mário e Vanessa? Sempre visitas e tal, é isso que consome, né? A visitação e a orelha do pastor. E a discórdia entre os irmãos, aquela falta de, sabe, de integração. Um que deixa de vir na igreja por causa do outro, e o outro que deixa de vir por causa de um, ou a igreja que não fica, né, harmoniosamente unida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não se relaciona bem com alguém, do ponto de vista de Paulo, aqui em Coríntios, o problema não está em alguém, pode ser o Hitler, o problema está em você. Porque você não é capaz de viver debaixo da lei do Espírito, mas você vive debaixo da letra. E o tempo todo você está trazendo a lei, está apresentando ela, botando ela na mesa e falando, você não fez isso, não isso, isso, e aí você mata qualquer possibilidade de crescimento cristão no relacionamento. O problema está em você, meu irmão. Não está nos outros. Para de botar o problema nos outros. Se você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade de dar vida àquele que está morrendo. Quer dizer, você pode se relacionar até com um defunto, que vai produzir frutos. Amém? Mas se você for alguém que quer a letra e está cobrando isso o tempo todo, você é um sufocador de relacionamentos. E obviamente que você vai cada vez mais ter uma lista menor, limitada, porque é X ali, X lá, né? Parece até o He-Man que fazia isso, né? X, era o He-Man que fazia isso? Era assim, né? X para cá, X para lá, porque todo mundo passa na sua lista, no crivo da letra, e pasmem, os coríntios estavam prestes a eliminar o apóstolo Paulo da lista deles. Como é que isso é perigoso, né? O apóstolo Paulo estava em risco, né? Porque eles queriam a letra e não estavam dando lugar ao Espírito. Segundo aspecto, vamos lá para o versículo 7, diz assim, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho, que estava se dissipando, como não seria de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo,
em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Paulo traz aqui uma comparação muito interessante, né? Ele vai falar, já que a gente está falando de lei, né? Ele fala assim, já que a gente está falando de regras, vamos pensar lá no tempo de Moisés, no tempo que realmente as pessoas estavam recebendo uma lei e querendo seguir essa lei para tentar chegar até Deus. E ele fala, o exemplo de Moisés é muito interessante, porque Moisés, ele subiu um monte, e quando ele subiu um monte, ele estava ali bem perto de Deus, e a glória, né? Glória, a maneira mais simples de entender glória é a própria presença de Deus, né? Que ela tem um esplendor, tem essa imagem, né? Essa refulgência, né? Que a gente chama glória, é a presença de Deus. E porque a presença de Deus era tão brilhante, tão poderosa, quando Moisés descia do monte, ia encontrar os réis mortais ali, a plebe, né? Ele tinha que cobrir o rosto, porque o seu rosto estava brilhando, meio que indiretamente, né? Como uma lua faz, né? Brilha os raios do sol, ou reflete os raios do sol. Moisés estava refletindo a glória de Deus, e porque o povo não tinha condição de ver a glória de Deus por causa do seu pecado e a sua distância de Deus, Moisés tinha que cobrir o seu rosto, até que aquela luminescência, né, ela se dissipasse, porque ele fala aqui, ela estava indo embora, ela não ia durar, mas ela ia, né, embora, até que fosse embora, ele precisava manter um véu no rosto. Aí ele fala, nessa época da lei é engraçado, né, porque quando Moisés descia com uma glória secundária, né, uma glória lunar, né, porque ele não era o sol, mas ele era a lua, refletindo a luz do sol, e essa glória ia se dissipando, vocês não podiam ver, porque tinha o véu. Mas agora nós vivemos, não é, o ministério do Espírito, que é permanente. Ele diz, a glória que chegou até nós, essa presença imanente de Deus no nosso meio, ela veio para ficar. E nós precisamos então entender que isso é muito superior ao ministério, não é? Da pedra ali, escrito, da regra escrito na pedra. O que Paulo está querendo dizer? Como é que nós somos retrógrados, né? Como é que os coríntios eram, na verdade, pessoas que eram capazes somente de ver a grandiosidade no ponto de vista da letra, da regra, e estavam falhando em perceber a dinâmica daquilo que estava sendo manifestado por Deus ali. E o véu que Moisés usava, embora não fosse uma glória permanente, representava uma barreira, não é assim? Uma barreira para que ninguém pudesse ver a glória de Deus. E da mesma forma os coríntios aqui, eles não tinham acesso à glória de Deus, eles não estavam tendo acesso, porque estavam preferindo, né, essa fragilidade de um relacionamento segundo aquilo que deveria ser, e não daquilo que o Espírito realmente conduzia a ser. Quais são as barreiras que a gente impõe? Quais são aqueles entraves que nos impedem de perceber Deus como Ele verdadeiramente é? Você já parou para pensar nisso? Nós estamos falando um pouco sobre isso na escola dominical, né? A dificuldade que Deus tem em se revelar na sua integralidade do jeito que Ele é para nós. Porque muitas vezes nós queremos que Deus seja de um jeito que Ele não é. Os coríntios estavam fazendo isso com o apóstolo Paulo, eles estavam colocando esse homem de Deus, porque na verdade ele poderia até ser considerado como, não é, esse Moisés aqui no meio do povo, não é? Eles estavam considerando esse homem como passível de julgamento, não é? de criticismo, de críticas, não é? De avaliação, porque eles não estavam reconhecendo a ação de Deus maravilhosa, poderosa, gloriosa na vida do apóstolo Paulo, e estavam impedindo então que Deus realmente na sua totalidade se revelasse a eles. Barreiras, né?
Muitas vezes Deus quer falar com a gente através não só do pregador, não só do professor de escola dominical, mas através de um irmão, da pessoa mais próxima. E nós impedimos que esse acesso realmente seja total, seja desimpedido, porque as nossas preconcepções, né, os nossos paradigmas em relação ao que Deus é e aquilo que Ele faz e como Ele faz, eles estão embarreirados, eles estão dentro, né, de um padrão, de uma caixa que a gente não quer abrir. O que precisa mudar em termos da sua compreensão do que é Deus, da manifestação dEle, da sua glória, do seu poder? Você realmente entende que existe algo maior, existe algo tremendo que Deus quer fazer, algo que Ele quer manifestar na sua vida? Ou você está contente com o esquema antigo? Você é um retardatário, um retrógrado, você não quer mudar para a beleza daquilo que é novo, para a nova aliança, para a manifestação integral do Espírito, como ele está citando aqui. Você quer realmente, não é, fazer parte de uma nova era? Ou você está contente na sua estagnação, no meio que você realmente se encontra? Interessante que o trocadilho de Paulo aqui é engraçado, porque a glória antiga era que se dissipava, mas era estagnada, que não mudava. E a glória do que é novo era permanente, mas era aquela que requeria mudança, porque precisava que as barreiras fossem tiradas. Era necessário que realmente Deus tivesse livre acesso a nós. E é incrível, né? Como a gente... Exemplos e exemplos. Hoje de manhã a gente estava falando sobre uma congregação por aí, que o pessoal... Quando o pastor está na igreja, né, o pessoal não vai ao culto, não é fiel no dízimo, só fala mal. Mas quando o pastor vai embora, né, Mário? No tempo daquele pastor lá que era bom. Como é que a gente vê isso, cara? Esse saudosismo, as pessoas são retrógradas, né? Elas não querem perceber que Deus está fazendo algo dinâmico para frente, muito melhor. Mas a gente precisa estar desimpedido, nós precisamos estar livres. Aliás, já estou indo para o terceiro ponto aqui, né? Vamos lá, a partir do versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não ficassem ou não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava, mas a mente deles tornou-se insensível. Pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado. Eles vivem no mesmo esquema, pois somente em Cristo ele pode ser removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Como que dizendo, Deus não penetra, né? Eles não têm acesso, porque Cristo não removeu. Presta atenção no seguinte aqui. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Vamos falar juntos? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tremenda essa palavra, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Paulo está dizendo, para aquela época, né, os judeus que ele conhecia bem, legalistas, retrógrados, queriam permanecer na velha aliança, e quando eles abriam a Bíblia lá na sinagoga para ler a Torá, né, a lei de Moisés, tinha que ter um véu, segundo ele, né, para que mostrasse respeito, né, pelo que estava acontecendo. Mas o véu não era um véu necessariamente físico, mas era um véu que estava no coração deles. Isso que era muito mais grave. E esse véu, na verdade, impedia que Deus fosse acessado livremente
e Deus tivesse livre acesso. Esse foi o ponto 2. Mas o que ele quer dizer aqui no terceiro ponto é que nessa condição antiga não há liberdade. Enquanto nós não tirarmos o véu, ou deixarmos Cristo, na verdade, remover o véu, que só Ele tem o poder para remover o véu, nós não temos livre acesso a Deus. Mas, na verdade, o mais importante é que Deus não tem livre acesso a nós. Porque quando nós não conhecemos Deus, quando nós não somos capazes de contemplar Deus, na verdade, nós não conhecemos Deus, e Deus não pode se mostrar a nós e transformar a nossa vida. O esquema que ele fala aqui é meio que naquela questão de imagem de Deus, a glória, ele fala, nós temos que olhar para o espelho, e na hora que a gente olha para o espelho, a gente está vendo a imagem de Cristo. E aos poucos essa imagem de Cristo, ela vai tomando, servindo de modelo para a nossa, porque a gente está vendo Cristo, e a nossa imagem então ela vai sendo sobreposta àquela de Cristo, e isso vai permitindo que aquele modelo, aquela perfeição seja trazida para nós, né? Seria impossível, aliás, alguns tentam, né? Tem a história lá do, como é que chama aquele lenço que cobriu Jesus? O Santo Sudário, né? Alguns tentam, já viram isso? Reconstruir a imagem de Cristo, né? Vendo esse suposto pano que tinha sido enrolado em volta do rosto de Jesus. E alguns tentam ver a imagem real do homem, a pessoa de Jesus, né? Imaginem vocês que alguém quisesse, né, esteticamente ser parecido com Jesus, não seria possível se a imagem, a fotografia de Jesus não tivesse à disposição de um cirurgião plástico. Mas em se tratando da condição espiritual, é impossível para nós nos igualarmos à imagem de Jesus se nós não tivermos acesso a ela. É como se o Espírito Santo não pudesse nos transformar. Ele usa essa palavra aqui, né? Metamorfeio. Nós precisamos sermos transformados. E ele coloca até como se passos para essa glória de Deus, né? De glória em glória, nós estamos chegando à imagem de Cristo. É como se Cristo, não é? Quando a gente dá acesso a Deus, quando o véu realmente cai, Cristo ele vai tomando lugar na nossa vida, ele vai transformando a nossa vida. Na verdade, a imagem dele vai tomando conta da nossa. Mas tem uma questão. A gente pode querer a letra, a gente pode querer as barreiras, porque as barreiras impedem que a Deus nos acesse. Quando Ele não nos acessa, os nossos problemas não são expostos, não é? Esse era o problema do povo, né? Porque a glória de Deus ela vai de encontro àquilo que está errado. Mas tem um outro problema, é que a gente pode muito bem não querer ter a condição ou viver a condição necessária para a transformação, que sabe qual é? A liberdade. Para nós realmente sermos transformados à imagem de Jesus, nós precisamos estar livres para que nessa liberdade, não é? O Espírito do Senhor possa trabalhar em nós. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. E a liberdade é uma liberdade para a transformação, para uma vida que realmente vai experimentar coisas que não tinha experimentado antes. Interessante que no início do culto, eu vou tentar pegar aqui, mas era a ilustração que eu tinha pensado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar ao pastor Júnior depois, se vocês não acreditarem em mim. Só um minutinho. Eu estava cantando e apareceu essa mariposa aqui. Legal, né? Porque era a minha ilustração. Falei, melhor que isso. Só 2 disso. Ela voou, entrou por aqui. Alguém viu ela entrar? Viu, né? E a minha ilustração é o seguinte, o metamorfeu fala exatamente da metamorfose, né? A gente estuda isso em biologia, né? Você que é craque em vestibular, hein, Matheus? Porque eu não conheço, né? Pode ser que algum biólogo conheça, mas a metamorfose de uma borboleta é incrível, né?
Isso aqui já foi um bicho asqueroso, nojento, né? Uma lagarta que vivia comendo folhas numa árvore. Extremamente feia, limitada. Lagarta para andar tem que fazer assim, ó. Não é? É assim que ela anda. Imagina o Canaã andando assim, né? Com aquele bigode na frente assim. A lagarta tem um bigodinho assim também, né? Mas imagina a lagarta feia, limitada, não é isso? Extremamente limitada. Se você for ver por onde ela passa na sua existência, ela provavelmente vive num galho, a vida inteira de lagarta. Mas um dia, essa lagarta começa a se transformar. E ela se transforma em algo que não tem nada a ver com a lagarta. Por isso que esse é o maior exemplo de metamorfose que eu conheço, né? Porque a lagarta, que é extremamente restrita e feia, passa a ser um inseto, não é? De uma beleza incrível, mas com uma liberdade que ela, como lagarta, jamais experimentou. Porque a borboleta ou a mariposa, acho que isso aqui é uma mariposa, né? Ela vai voar daquele galhozinho, vai subir lá no topo da árvore, vai pular de árvore, ela vai para o quintal do vizinho, vai para outro quintal, não é isso? Fazer coisas que a lagarta jamais sonhou e pensou em fazer, porque agora ela tem asas, ela é livre. Agora pense em você, que a lagarta se transforma numa mariposa, e aí continua pensando como lagarta, porque ela nunca soube para que servem asas, ela nunca viu outra mariposa voar, e ela é bonita sim, cheia de asas, cheia de vida, mas na cabeça dela ela continua uma mariposa, uma lagarta, e ela continua comendo folhas e andando, né, no galho. Acho que ela nem ia conseguir fazer isso mais, né? É possível a uma borboleta continuar vivendo como lagarta? A sua condição força ela a viver em liberdade. Assim nós também, que somos nascidos do Espírito, que temos o Espírito dentro de nós, se o Espírito de Deus estiver em nós, nós temos que viver em... Bacana, né? Mas vocês entendem isso? Nós fracassamos muitas vezes, gente, porque a gente se limita a nossa condição, ou limita aquilo que Deus pode fazer em nós. Você quer ser igual a Jesus? Jesus quer que você seja igual a Ele. Ele quer ver você numa transformação completa. Ele está diante de você ali todos os dias, para que você possa se espelhar nele, na verdade, refletir a Jesus também para os outros, nesse processo que não é só seu, mas é de transformação de todos também. Amém? Vamos orar?